Cultura Racional, 13º fascículo da réplica. Página 68. O presídio da humanidade era esse conjunto elétrico e magnético, prisioneiros que éramos da matéria, presos na matéria. Agora, a porta do presídio foi aberta pelo mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal racional. O elétrico e magnético é a causa da confusão humana. Se todos são confusos, é porque estão ligados no elétrico e magnético. E é por isso que a confusão é reinante em toda a humanidade. Ficavam todos presos pela energia elétrica e magnética. E nessa prisão, o desespero, mesmo por não serem seres do magnético, e de forma que, por estarem presos dentro de um mundo que não é o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro natural, é a causa de ninguém ter sossego, porque estavam aí como prisioneiros do elétrico e magnético. Então, a confusão é grande, ninguém se entende, por estarem prisioneiros num mundo que não é do ser humano. E é por isso que o desassossego de todos e o descontentamento é grande, por estarem presos em um mundo que não é o seu mundo verdadeiro. São do mundo racional, de uma energia pura, limpa e perfeita, e ficaram aí presos dentro de um mundo elétrico e magnético. Então, querem sair daí para fora e não sabem como. E é por isso que a insatisfação é geral. Sempre está faltando uma coisa, e essa coisa é o seu mundo verdadeiro. E de forma que a pessoa pode ter tudo, mas não está satisfeita. Por que isto? Porque não está no seu mundo verdadeiro. A pessoa tem de tudo. Não falta nada, é riquíssimo, mas não está satisfeito. Está insatisfeito, porque não está no seu mundo verdadeiro, está fora do seu natural. Por muito que tenha, não há satisfação. E por não estar no seu mundo verdadeiro, tudo aborrece, tudo enjoa, tudo vai de mal a pior. Enjoa de tudo. Por que isto? Por estar fora do seu verdadeiro mundo. Então a pessoa, por muito que tenha, nunca está satisfeita, porque está vivendo fora do seu mundo verdadeiro. Qual é o mundo verdadeiro? O mundo racional. Veio do mundo racional parar aí dentro do elétrico e magnético, e de forma não há quem esteja satisfeito, por muito bem que esteja, por estar fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, estão presos aí dentro do elétrico e magnético. São prisioneiros do elétrico e magnético. Prisioneiros. O que acontece? Sofre muito, padece muito, vive agoniado, vive agonizando, insatisfeito, e por estarem presos aí dentro deste conjunto elétrico e magnético, é que a confusão é reinante, todos confusos, na incerteza de tudo, brigas, questões, discussões, desarmonia, demandas, lutando sempre, guerreando sempre. A luta é infernal. Inimigos de um lado, amigos de outro, numa tempestade de confusões arrasadoras. Tudo isto por quê? Porque estão presos dentro do elétrico e magnético. E todo preso não tem sossego. Todo preso não tem paz. Todo preso é um desequilibrado.
uns mais, outros menos, outros demais, outros corrompidos. Tudo isto por estarem presos em um mundo que não é o verdadeiro mundo do racional. E por estarem aí na matéria, ganhou o nome de animal. Racional, animal. Então, botaram o nome de animal racional. Está aí o animal racional, aí preso, prisioneiro neste conjunto elétrico e magnético. E por estar preso é que vivem assim como vivem, sem sossego, sem paz, muitos desesperados. Esta é uma das causas do maior sofrimento da humanidade, porque o racional, o seu mundo verdadeiro, é o mundo racional, e está aí como animal racional, prisioneiro do elétrico e magnético. E a prisão é a causa do desequilíbrio, uma das causas, porque um preso é um desequilibrado, e por isso que o ser humano de tudo enjoa, por ele estar fora do seu natural. Se estivesse no seu verdadeiro natural, não enjoava de coisa alguma. Então guerreiam a vida inteira, lutam a vida inteira e sempre insatisfeitos por estarem presos aí dentro do elétrico e magnético. Todos têm liberdade, mas liberdade de prisioneiros. E por serem prisioneiros, é que nunca souberam como sair desta prisão. Nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão. Por estarem presos, é que não sabiam como foi feita essa prisão, como foi feito este mundo. Por estarem presos, é que não sabiam como foram feitos e de que foram feitos. Então, viviam aí, presos, dentro de uma prisão misteriosa, onde tudo era mistério e infinitos. Então, aí presos, sem saberem o porquê assim são, sem saberem de onde vieram e para onde vão, sem saberem o que são, vivendo aí abandonados, sem conhecer o verdadeiro dono, como um mundo sem dono, um mundo abandonado, um mundo que o dono nunca veio dar satisfação a ninguém. E assim, aí como jogados para viver de qualquer forma, de qualquer maneira, como presos, enjaulados no elétrico e magnético, sem ter conhecimento de coisa nenhuma, vivendo de experiências a vida inteira para acertar aparentemente e dizendo muitas vezes: por que o dono desse mundo nos fez assim e nos abandonou aqui? Por não saber a causa, o princípio e a origem de serem assim. Então hoje tudo isto esclarecido e ciente dos motivos que levou todos a essas condições que estão condicionados dentro de uma prisão, o elétrico e magnético, condenados a sofrer e depois de sofrer, morrer. Então diz outro: esta condenação aqui é muito dura, não sabemos o que fizemos para aqui estarmos condenados a sofrer, e por isso estamos na categoria de sofredores, nessa horrível vida de matéria, sem saber porquê. E depois de passar aqui uns aninhos de vida, com tanto trabalho, com tanto sacrifício, com tanto esforço, sofrendo sempre, penando sempre, e no fim, o prêmio é a morte. Quer dizer que tudo que se fez, nada adiantou. Se fez bem, nada adiantou. Acabou-se o bem, acabou-se o mal, porque tudo se acaba. O bem e o mal, tudo se acaba. Então diz o outro:
Agora nós temos a solução, quer dizer, nós é que somos os culpados de estarmos aqui. Hoje sabemos, se existe esse mundo, é consequência de seus próprios habitantes. Sabemos a causa de como chegamos até aqui. Éramos racionais e sabíamos que tinha um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E nós, pelo livre-arbítrio que temos, entramos pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E nós começamos a progredir por conta própria, abusando do livre-arbítrio. E o resultado foi este. E chegamos a estas condições de ficarmos desentendidos de tudo que se passou. E os desentendimentos continuam. E se hoje estamos aqui presos pelo elétrico e magnético, que nunca ninguém conseguiu saber o porquê a humanidade assim é, o porquê todos assim vivem. De onde viemos? Ninguém nunca conseguiu saber. Para onde vamos? Ninguém nunca conseguiu saber. E vivíamos nós, vivendo aqui nesta vida de fracasso em fracasso, em progresso de degeneração. Tudo que degenera vai fracassando, vivendo aqui horrivelmente, agonizando sempre por estarmos fora de nosso verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo do racional que aqui na Terra levou o nome de animal, e por isso botaram o nome de animal racional. Nós somos habitantes do mundo racional, o mundo de nossa origem, o mundo racional. Estávamos aqui presos dentro dessas 7 partes do porquê que assim somos, que são as 7 chaves que ser humano nenhum nunca conseguiu abrir uma porta destas para poder daí sair. Então encerrava tudo no infinito e transfinito e não saía disto. Virava para um lado, é mistério. Virava para outro, é enigma. Virava para outro, é fenômeno. Todos aqui com esta sabedoria do nada, e por isso nunca adiantou nada. E o que valeu o saber do nada? Nada, somente para manter todos dentro do elétrico e magnético. Somente para manter todos prisioneiros aí dentro do supermagnético, sofrendo, penando, o supermagnético, barbarizando, arrasando monstruosamente os presos que estão subordinados ao supermonstro magnético. Então, o supermagnético trazia todos de canto chorado, uns menos, outros mais, outros demais e outros que já não estavam resistindo mais. O supermonstro magnético, o condutor dos males, era o chefe da comarca dos prisioneiros, que era o mundo do elétrico e magnético, todos penando, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. Basta ser matéria para existirem os males em si mesmo. Basta ser matéria que por si mesmo se destrói. Basta ser matéria para estar reunido e concentrado todos os males. E por isso a matéria por si mesmo se destrói. Hoje é novo, amanhã é velho. Nem arrastar os pés pode. Destruído por completo. Então os males estão em si mesmo. Por si mesmo vai se destruindo até se extinguir, até se acabar, até terminar a vida na prisão do elétrico e magnético. Então, agora, chegou o que muitos esperavam e outros não. Dos que esperavam aos que pensavam que este mundo fosse assim mesmo, mas não se conformando com o sofrimento, entrando aí em contradição, e outros já esperavam uma solução para a humanidade, que assim não era mais possível continuar,
Assim não era mais possível viver porque já estavam a caminho do extermínio total. Então, muitos já esperavam a verdadeira solução. E aí está ela, para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Aí está em suas mãos a cultura racional, a cultura benfeitora, salvadora e redentora da humanidade. Então, agora a humanidade vai florir, porque já tem ciência, como você que está lendo, já está florindo racionalmente, e os demais também vão florir. Uns tomam conhecimento mais cedo, como você, outros mais tarde, um bocadinho, e outros mais tarde ainda, e outros chegarão por estar aí, a fase racional. E a fase racional é uma fase da natureza que vai unindo todos para a linha da fase, que é a linha racional, e todos vão tomando conhecimento para voltar ao seu estado natural e sair daí, desta trapezinga da vida da matéria, desta prisão que parecia que não tinha mais fim. Trapezinga, sim, porque tudo vira trapo, tudo se acaba. Ó prisão amargurada, é estar preso dentro do elétrico e magnético. Todos dentro do elétrico e magnético, todos presos. Tinham liberdade, mas com toda a liberdade, nunca conseguiram, nem podiam conseguir saber de onde veio, como veio, para onde vai e como vai. Mas nunca poderiam saber, com o alfabeto do monstruoso magnético, do supermagnético, que é o alfabeto artificial. Alfabeto por estarem na categoria de animal ou a cultura animal. E assim, vejam, o tempo de vida perdida aí dentro desta prisão do elétrico e magnético. Perdida por ser uma insignificante passagem. Uns aninhos de vida, pronto, morrem, sendo uma vida que não merece gosto nem prazer de viver, porque a vida não tem garantia. E a todo momento preocupado e com cuidado com a vida, e por mais cuidado que tenha, de repente vai-se embora. Uma passagem tão insignificante dentro dessa prisão do elétrico e magnético, que não compensa sacrifício algum, e muito menos deslizes, absolutamente nenhum, presos aí no elétrico e magnético, pelo crime que fizeram contra si mesmo, em sair do mundo racional e entrar no pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Cometeram aí um crime, e as consequências desse crime é estar preso dentro desse elétrico e magnético. Agora dizes o porquê que nós estávamos presos aqui nessa vida de matéria. O porquê somos prisioneiros da matéria. O porquê toda a humanidade sofre. O porquê somos condenados à morte. Por entrarmos por um pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. O resultado foi este: estarmos aí presos dentro do elétrico e magnético, e assim vivendo neste panteão de angústias, neste mundo desolador, sem saber o porquê de assim ser. Expostos aí à dor de todas as maneiras, vivendo de aparências para poder viver e sofrendo as consequências das aparências. Por a vida ser um mar de espinhos e não um mar de rosas. Um mar de rosas para quem está sonhando, para quem está iludido, para quem julga que ilusão é a realidade, para quem julga que fantasias é a realidade, para quem julga que aparência é a realidade. Coitados desses cegos de olhos abertos, com pena, como sofre, como pena, como padece,
por estar completamente cego, de olhos abertos. Quem ainda vive ambicionando o nada, que não adianta nada, porque tudo acaba em nada. E assim, agora, aberta a porta racional e todos libertos da prisão do elétrico e magnético. O racional saindo daí do elétrico e magnético para fora e voltando para o seu mundo de origem, ou mundo racional. Então abriu a porta do elétrico e magnético e todos em liberdade de voltar para o seu verdadeiro natural, para o seu verdadeiro mundo, que de lá saíram e agora todos de volta, que todos presos aí sem saber como sair daí. E agora abriu a porta e todos sabendo como sair daí dessa vida, que ninguém aguenta mais a vida da matéria. E assim todos viviam neste mundo, mas não sabiam por que viviam. Não sabiam por que deste mundo, não sabiam por que de coisa nenhuma, por estarem presos aí dentro do elétrico e magnético. Ninguém sabia o porquê desta prisão. Vivendo aí, julgando a vida ser esta mesma, e vendo e sentindo que a vida não podia ser esta mesma. Sim, vivendo aí com as maiores dificuldades, expostos a todas as ruínas, e por isso ninguém se conformava e achava que a vida não podia ser esta mesma. Expostos aí a lepras, a câncer, enfim, doenças horríveis e terríveis para devorarem o ser humano. Então o ser humano via que não era possível a vida ser essa mesma, porque ninguém se conformava com essas infinidades de males que os seres humanos estavam expostos. Então não havia conformidade e não admitiam que foi um ser bom que fez este mundo. Se fosse um ser bom, só fariam coisas boas, não ruins. Então ninguém admitia suposto criador algum que fizesse esse mundo. Hoje é que estão sabendo que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e quais foram os primeiros passos dados para chegar a esta conclusão. Hoje estão sabendo que eram habitantes do mundo racional e que existia um pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. E que uns tantos, usando do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade, entraram por esse pedacinho e começaram a progredir por conta própria, porque em um mundo de pureza não há coação de liberdade, e daí toda a descida até chegar no ponto em questão, e de forma que aí estavam presos dentro desse conjunto elétrico e magnético, vivendo todos certas horas no maior desespero. Ninguém sabia o porquê vivia. Ninguém sabia o porquê estava vivendo horrivelmente desta maneira. Ninguém sabia de onde veio, nem muito menos para onde ia. Uma prisão misteriosa. A vida era um mistério e tudo se conservava em mistério, e o realejo tocava uma música só. Sofrimento e mais sofrimento, tormentos e mais tormentos. E assim sempre foi a vida dos heróis do sofrimento. Então, uma infinidade de invenções que não tem conta, uma infinidade de descobertas, tudo para ver se amenizava o sofrimento, e tudo cada vez a pior. Então diziam: que adianta termos tantos confortos se a vida não corresponde? Somos aqui uns solitários sofredores. Até quando isto? Até quando não iremos saber quem tudo isto fez verdadeiramente? Até quando nós não vamos saber de onde tudo isto veio? Porque este nosso mundo veio de algum lugar. Ele foi originado por outro. Existe outro que é a causa desse aí que está feito. Pois não há efeito sem causa. Chegará o dia do outro mundo que deu consequência a este, nos revelar o porquê desse nosso mundo. Porque aqui no chão ninguém sabe nada. Quem nasce aqui nada pode revelar, por encontrar tudo feito. A solução tem que vir de fora. Há de chegar o dia de vir do outro mundo toda a solução do porquê deste que nós habitamos.
A solução só pode vir de cima e não de baixo para cima. Aqui, ninguém sabe nada. Isso, os entendimentos certos dos grandes pesquisadores, que pesquisaram uma infinidade de formas e maneiras, e chegaram a esta conclusão. A solução deste nosso mundo só pode vir de fora, do mundo que deu consequência a este, porque não é efeito sem causa. Vamos aguardar que com o tempo a solução virá. E assim está aí hoje a confirmação dos pesquisadores que chegaram à conclusão real da solução deste mundo. Ainda mais dizendo, este mundo de matéria é um antimundo, porque antes deste existe um supermundo, superior a este que deu consequência a este. E vamos aguardar com o tempo que virá todos os esclarecimentos do supermundo, que é um mundo superior a este, que nos vai trazer toda a revelação do porquê da formação deste mundo que habitamos assim ser. E assim estão aí as previsões dos pesquisadores realizadas. Agora as portas da prisão se abriram, e todos então se ligando ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E depois de ligados, terminou a prisão, todos voltando para o seu mundo verdadeiro, libertos da prisão do elétrico e magnético. E aí está a fase de recuperação de toda a humanidade, a fase racional. A fase, agora a alegria e o contentamento de todos não tem expressão em saber o porquê estavam presos, como prisioneiros dentro dessa prisão do elétrico e magnético, que ninguém sabia o porquê. Agora, a alegria e o contentamento de todos não têm expressão em saber o porquê estavam presos, como prisioneiros dentro dessa prisão do elétrico e magnético, que ninguém sabia o porquê, e hoje todos, sabendo o porquê, e absolvidos e todos voltando ao seu verdadeiro natural, o mundo racional. Uma condenação feita por livre e espontânea vontade, pelo abuso do livre-arbítrio, por um mau uso do livre-arbítrio, chegaram a esta situação deplorável de matéria, e no conhecer o que é o supermagnético, a causa de todos os males, hoje, todos sentindo que estavam todos perdidos dentro desta deformação, deformados sem saber porquê. Só a forma humana de ser já é um grande sofrimento, e assim, uns vivendo como bichos racionais e outros vivendo como animais racionais. E daí a confusão era grande, todos prisioneiros do elétrico e magnético. Uma vida triste, uma vida de mortais. Então, muitos pensavam, o que é que eu fiz para vir parar aqui, condenado à morte? Isto é a maior humilhação, não me conformo de ser como sou. Não é possível que o Criador verdadeiro nos sentenciasse desta forma. Ninguém sabe o que diz. A morte, para nós, é uma sentença humilhante. O que é que nós fizemos para ser tão humilhado desta forma? Viver e, no melhor da vida, morrer. Não há efeito sem causa. Alguma coisa fizemos para chegar a esta situação. E hoje, aí a resposta. O mundo é consequência de seus próprios habitantes. Então diz o outro, é verdade. Não podemos culpar ninguém. O erro é todo nosso. E estamos sofrendo as consequências de nossos próprios erros. E ainda continuamos a errar. Começamos errados e continuamos errando. Porque não sabíamos o porquê assim estávamos. Nem, muito menos, o porquê assim éramos. Vivendo aqui aos trancos e barrancos, sem nada saber desta vida, assim ser.